Você precisa deixar isso pra lá. Já passou faz muito tempo. Você tem que esquecer isso. Sério que você vai continuar vivendo em função disso? Você não é mais criança. Você precisa perdoar o seu abusador. Veja bem, é seu pai. Parece até que seu objetivo é separar os teus pais, os teus tios, os teus avós. Você é uma egoísta, só pensa em você. Essas são algumas das frases que vítimas de abuso sexual infantil frequentemente escutam em casa, na igreja, na psicoterapia, por aqueles profissionais que deveriam estar ali para resguardar a saúde mental dos seus clientes, não para terminar de cavar a cova de vez. Recentemente, uma vítima de abuso sexual infantil me contou que já passou por várias psicólogas e que nunca durou com as psicólogas porque todas elas sempre acabam deslegitimando tudo que ela traz. Sempre acabam falando em perdão, em precisar esquecer o que aconteceu, ou se mostram completamente desinteressadas pelo que a pessoa tem a dizer. E eu queria muito estar falando de alguns poucos perdidos por aí, mas infelizmente, baseado em tudo que já chegou até mim diretamente e tudo que eu já ouvi de outras pessoas que trabalham com essa mesma temática, é uma epidemia de psicólogo mal formado e que acha que falar para uma vítima de abuso para ela esquecer e deixar isso para lá vai causar alguma outra coisa senão um sentimento profundo de desamparo nessa pessoa que já sofreu tanto. Não adianta tapar a sua peneira. Ninguém vai esquecer que foi abusado. Isso não existe. Isso, sem falar que é um senso comum absurdo. Esse tipo de conversa rasa, com base em vozes da minha cabeça, é o que a gente espera de pessoas aleatórias por aí. É o que a gente espera da família, é o que a gente espera do líder religioso que acha que sabe tudo, mas não sabe porcaria nenhuma. É o que a gente espera dos amigos que não sabem como lidar e falam qualquer coisa só pra você parar de falar. Mas de um psicólogo, de uma pessoa que diz que estudou pra entender como é que as pessoas funcionam e por que elas fazem o que elas fazem. Não, né? Não. Não caiam nesse papo barato de você tem que esquecer. É só força de vontade. Só depende de você. Isso é muito simplista. Isso não é psicologia. Isso é dizer pra uma vítima de abuso que ela não tem direito de sentir. Que ela não pode ter raiva. Que ela não pode ficar triste. Que ela não pode sentir vontade de morrer. De sumir. Que ela tem que ser grata porque apesar de tudo ela ainda está viva. Tudo isso só revitimiza a pessoa que já está machucada o suficiente. E de novo, não existe esse papo de esquecer. Ninguém esquece dos abusos que sofreu. O que a gente faz é aprender a lidar com as consequências dos abusos. Porque as consequências virão. De um jeito ou do outro elas virão. Isso é fato. E a gente lida, a gente convive com isso. Mas achar que é assim, tirar com a mão e tá tudo resolvido? Vida que segue? Não, isso não existe. Uma pessoa que vai pedir ajuda, que finalmente consegue força para falar sobre o assunto e recebe uma pessoa que não se presta a acolher o sofrimento dela e que fica tentando tirar a atenção dela a todo momento daquele sofrimento, que tipo de profissional de saúde mental essa pessoa acha que é? Que tipo de formação robótica essa pessoa teve? Da profundidade de um pires, né? Só pode. Então, não fiquem presos a psicólogos que desvalidam o que vocês trazem em terapia. Falam pra vocês o que o mundo inteiro lá fora já fala. E não acreditem nessa baboseira de você tem que esquecer. Não é assim que as coisas funcionam. Não, você não vai esquecer. Você vai ter que aprender a lidar com as lembranças. E é isso. Eu sinto muito. Procurem profissionais que acolham o sofrimento de vocês. E não o contrário. E não deem crédito a quem fala pra vocês, tem que deixar pra lá, que já passou, que vai ficar tudo bem. Nem sempre vai ficar tudo bem. E às vezes demora bastante pra ficar tudo bem. E falar pra uma vítima qualquer coisa, dê a entender ela que a única responsável por esquecer do que aconteceu e superar os abusos dela é de uma violência enorme. Porque, novamente, não é simples assim. Não é vitimismo, é a realidade. Uma vez vítima de abuso sexual infantil, sempre vítima de abuso sexual infantil. A questão é, você não precisa ser só uma vítima de abuso sexual infantil. Você pode ser isso e muito mais. Mas uma coisa não elimina a outra. O abuso sexual infantil faz parte da história e da construção de quem a gente é. E isso não vai mudar. Não aceitem que tentem te convencer que você só não esquece e deixa pra lá porque você quer. É você, é a sua história. Aconteceu,
Não tem como desacontecer. Essa que é a verdade. Por mais intragável que esse fato seja. Passou sim, mas não é porque passou que não deixou consequências. É muito mais eficiente encarar as consequências de fato, reconhecer elas, trabalhar em cima delas, do que viver fugindo da experiência de ter sido vítima de uma violência. Pode até funcionar temporariamente, mas chega uma hora que a gente não consegue mais esconder a gente o que aconteceu. E aí a pancada é violenta. E às vezes, se você tá rodeado de gente que só te fala besteira, que não te acompanha no seu processo e não te apoia, fica muito mais difícil sair desse buraco. Espero que esse vídeo possa ajudar alguém que esteja cercado de gente que só fala besteira. Entenda, você não tá sozinho, você não tá sozinha. E você sobreviveu, você tá aqui. É isso, um beijo, tchau.